Eu tenho um sonho. No dia 28 de agosto de 1963, na capital Washington, nos Estados Unidos, o pastor Martin Luther King fez um dos discursos mais famosos de toda a história. Num dos trechos, ele disse: "Eu tenho um sonho que um dia os meus 4 filhos pequenos viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter." King lutava pelos direitos civis dos negros. Ele tinha fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa bem-aventurança introduz uma ligeira modificação do que estávamos vendo. Até então, o nosso olhar estava sobre nós mesmos. Nós reconhecemos que somos pobres e que dependemos do favor de Deus. Reconhecemos os nossos pecados e nos lamentamos por ele e fomos consolados por Deus. E na disposição de mudar, de forma mansa, nos colocamos sob o governo de Deus. Isso é a síntese do que a Bíblia chama de novo nascimento. A partir de agora, o nosso olhar se torna mais panorâmico. Nós fomos mudados por dentro. E agora a mudança que houve dentro de nós, ela é externada em toda parte da nossa vida. As felicidades precisam ser anunciadas. Nós nos voltamos também para o nosso próximo. Somos embaixadores do reino e proclamadores das boas notícias do governo de Deus. Mas que justiça é essa? Em Mateus, o termo justiça não significa apenas justificação. Ele tem um sentido mais amplo, dá uma ideia de retidão com Deus, de aprovação divina, de alinhamento à vontade de Deus. John Stott fala que a justiça possui 3 aspectos: legal, moral e social. A justiça legal diz respeito à nossa realidade diante de Deus. Não somos capazes de fazer aquilo que é justo. Apenas quando confiamos em Cristo é que podemos ter paz com Deus. Deixamos de ser condenados pelas nossas obras e passamos a ser justificados pelas obras de Cristo. Somos justos não por nós mesmos, mas porque Cristo é a justiça e a provisão de Deus para nós. A justiça moral diz respeito à mudança de mente e de coração que ocorre dentro de nós. Passamos a aborrecer o pecado. Nosso desejo é fazer aquilo que é justo, é obedecer e estar alinhado à vontade de Deus. Por último, Stott diz também que a justiça possui um aspecto social. É a nossa busca para que o mundo seja liberto da injustiça que é fruto do pecado. Agora, atente-se aos termos que Jesus usou para dizer qual a intensidade da nossa busca por justiça. Ele usa as palavras fome e sede. Fome e sede era algo comum para as pessoas que ouviam a Jesus. Não é à toa que por no mínimo 2 vezes ele precisou multiplicar pães e peixes para a multidão. E muitos dos que o seguiam faziam isso por causa da comida. Jesus então está dizendo para essas pessoas que possuem fome e sede e que não podem de forma nenhuma ignorar essa necessidade, de que a busca por justiça deve ser idêntica. No original, fome e sede não é apetite. Essa fome aqui trata-se de inanição. É aquela fome que dói, aquela fome que mata, aquela fome de um corpo prestes a desfalecer. A estruturação do grego nesse texto aqui também é interessante. Deixe-me te explicar. Se a fome aqui fosse de pão, a frase seria fome de todo o pão. Ou seja, uma fome que não é resolvida com um pouco de pão, mas é uma fome de todo o pão que existe no mundo. Assim, quando Jesus diz que nós temos fome e sede de justiça, ele está dizendo que nós temos fome de toda a justiça que pode ser alcançada. Nós temos fome da justiça plena. Diferente de outras pessoas, os cristãos não possuem fome e sede de bênçãos. Eles já são bem-aventurados. Eles também não possuem fome e sede de felicidade,
porque eles já são felizes. Eles possuem fome e sede de justiça. Eles possuem um desejo ardente de que toda a criação seja redimida, restaurada e esteja debaixo da vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça é ter a expectativa de que a vontade de Deus seja estabelecida na terra como é no céu e que o Senhor possa governar sobre o coração de todos os homens. Nós somos aqueles que gritam ao mundo que o seu modo de viver está errado e que produz injustiça, e que a justiça precisa existir e jorrar sobre a terra como um rio. O mundo que os homens organizaram a partir de um coração pecaminoso é repleto de injustiça, opressão e ganância. Muitos vivem e morrem usufruindo da exploração do seu próximo. A história humana é marcada por genocídios, escravidão e violência. Ela está repleta de desigualdades, mas Deus julgará toda a injustiça. Conforme escreveu Steve Lawson, nenhum pecado na história ficará sem punição. Ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. Cristo é o pão que desceu do céu e a água da vida. Ele, e apenas Ele, tem a capacidade de saciar a nossa fome e a nossa sede por justiça. Como disse Martin Luther King um dia antes de ser morto, abre aspas, Deus me permitiu subir a montanha. Eu olhei e vi a terra prometida. Eu estou feliz essa noite. Eu já não me preocupo com nada. Eu já não tenho mais medo de homem algum, porque os meus olhos já viram a glória do Senhor. A verdade é que o nosso desejo por justiça é um argumento extremamente poderoso para a existência de Deus. Se tudo que existe é o que vemos agora, o que irá acontecer com todas as injustiças e maldades que nós podemos observar no mundo? Deus existe e Ele julgará toda a injustiça. Felizes são aqueles que não esperam por uma justiça humana, que está muito mais próximo da vingança, mas sim aqueles que esperam por uma justiça divina, que significa restauração. Felizes são aqueles que não podem ser acusados de nada, porque foram mergulhados na obra e na justiça de Cristo. Eles desfrutam de paz, eles desfrutam de comunhão, eles desfrutam de uma relação íntima com Deus. Eles agora desfrutam de fato da presença e do que é ser cuidado e amado por um Deus que é Pai. Desfrute dessa justiça que não pode ser alcançada por você, mas que só pode ser alcançada por Cristo. Seja satisfeito por ela e que Deus te abençoe.